Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos agora no segundo momento, nossa segunda videoaula, segunda aula presencial para os irmãos que estão presentes. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e os nossos irmãos do interior, África, que Deus abençoe a vida de vocês em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós vamos falar hoje sobre a fé da Gileade, Eu creio que eu não falarei nada novo, porque a fé da Gileade, ela existe desde 2007, Nós definimos isso em credo e definimos também isso em estatuto, alguns pontos teológicos. O meu papel, tanto aqui como posteriormente, é de desdobrar, dissecar, explanar aquilo que nós definimos. Que, por sinal, nós estamos com um material que eu ainda não publiquei, porque preciso do aval dos pastores da Gileade, Porque eu não quero publicar a minha fé, eu quero publicar a fé da Gileade. E para isso, eu preciso do aval dos pastores, Então, eu produzi, ano passado, o livro A Fé da Gileade. Esse livro tem 411 páginas, tem mais de 80 referências de livros, de textos, acho que por aí, 80 ou 120 por aí. E esse material vai ser delegado comitivas entre o colegiado de pastores que vão dar o feedback para mim do que precisa ser ajustado, entendeu? O que precisa ser melhorado no texto, para que nós possamos, se Deus quiser, se Deus permitir, no aniversário agora da convenção, esse livro ser publicado, certo? Então eu me basei em fazer isso inspirado naquela história de Charles Spurgeon, Conta a história que Charles Spurgeon, quando uma certa vez ele foi se banhar, foi porque naquela época era difícil você ter acesso à água potável na torneira, Então ele precisou ir a um lugar, que tinha água, para trazer água para ele se banhar e tudo. Quando ele chegou lá, tinha um camarada lá. O cara foi lá, pegou água, voltou, e ele estava lá pegando água. De repente o rapaz já vinha de novo, cansado. Já vinha de novo, ele olhou assim, aí o cara foi, mas um pouquinho, o rapaz estava voltando de novo. Ele disse: rapaz, vem cá, tu vai tomar banho tanto assim? Ele disse: não, é porque eu não tomo banho só para mim, eu levo água para minha família todinha e um povoado. E aí ele parou para pensar, na vida dele como ministro, como servo do Senhor. Poxa, tem muitas vidas que esperam de mim, tem muitas vidas que querem ouvir a palavra de Deus por meio da minha pregação. Então eu não posso ir para a fonte de água viva, que é a palavra de Deus, só uma vez. Tenho que ir muitas vezes, porque eu não vou pegar água só para mim, eu vou pegar água para muita gente. Então o nosso objetivo, de produzir esse material foi pensando em vocês, pensando nos filhos de vocês, pensando nas gerações posteriores da Gileade, para que nós possamos ter uma definição doutrinária, não apenas de um tópico, porque nosso credo, você vai ver aí, é bem sucinto. São tópicos, são 14 tópicos, Mas não tem uma explicação teológica sobre esses tópicos. Não existe uma explanação, porque existem os detalhes, Existem os porquês que surgem nas entrelinhas desses tópicos, que nesses 10 anos nunca se falou. Então a minha preocupação em produzir esse material está nisso, De que nós possamos deixar para a posteridade um conteúdo exaustivo, um conteúdo em que as pessoas não venham ter dúvidas sobre as afirmações que estão lá. Não venham imaginar coisas que não foi isso que, quando nos sentamos para fazer, pensamos. E para evitar isso, nós precisamos ser mais claros e ser mais detalhados naquelas afirmações, Então, nós estamos aqui para isso. Hoje, não é claro que a gente não vai falar o livro aqui para vocês, mas a gente dá o pontapé inicial, tá certo? Mostrando para todos os irmãos presentes e os irmãos de videoaula a fé da Gileade.
Amém? Eu gostaria de começar com a citação bíblica de Jesus, quando ele fala com os discípulos, lá em Mateus 16, no versículo 16, no contexto, ele fica perguntando aos discípulos o que eles pensam sobre Jesus. Mateus 16, o que é que eles dizem, né, a seu respeito? Primeiro ele pergunta o que é que as pessoas dizem a respeito dele. Eles, então uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é um profeta. E ele diz, mas vocês? E aí, irmãos, Pedro se destaca nesse momento, fazendo uma confissão de fé. E é daí onde nós nos baseamos a fé da Gileade. E qualquer fé de uma igreja evangélica, ela nasce de um relacionamento com Cristo, de um relacionamento com o Deus da palavra, de um relacionamento com a revelação divina. E no relacionamento com essa revelação divina, vem naturalmente uma confissão. Certo? Que não foi diferente com Pedro e nem com a gente aqui na Gileade. Pedro disse assim no versículo 16, capítulo 16, respondeu Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aqui é uma confissão de fé, irmãos. Produto de um relacionamento, produto de um contato com a revelação de Deus. Então nós, como membros da Gileade, nós temos um contato com essa palavra que se fez carne, que habitou entre nós, e ela é narrada, essa palavra, por meio dos seus apóstolos, nos evangelhos, no livro de Atos e nas epístolas. A gente passa a ter informações e um contato informativo, narrativo da pessoa de Jesus, sem falar no contato espiritual, porque todos nós também tivemos uma experiência com Jesus, não tanto quanto eles, mas nós nos convertemos, nós nascemos da água e do Espírito, nós somos transformados pelo poder regenerador do Espírito Santo. Portanto, nós também somos família de Deus, e como família de Deus, como membros do corpo de Cristo, nós também tivemos um relacionamento com Cristo. E o resultado é a confissão. Pedro revelou isso, uma confissão. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre isso, da palavra da fé que eles têm pregado, irmãos, nós temos pregado a palavra da fé, essa é a palavra da fé que nós temos manifestado, lá em Romanos capítulo 10. Aí quando chega no versículo 9, ele vai mostrar que essa mensagem, ela precisa de uma confissão. Romanos capítulo 10, versículo 9. Ele diz no 8 que essa palavra que tem sido pregada, ela está bem pertinho do teu coração, está bem perto da tua boca. Né? E aí quando ele vai para o 9, ele diz, porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então é uma confissão, aqui é confissão de fé, aqui é uma declaração de fé que o apóstolo Paulo apresenta, que é necessário que venha de todo aquele que crê em Jesus, de todo aquele que se entrega a Cristo, precisa fazer essa confissão. E ela vem como produto de um contato com as doutrinas dos apóstolos, de um contato com aqueles que conviveram com Jesus, com aqueles que tiveram uma experiência com Cristo. E essa experiência foi contada nos evangelhos, foi doutrinada nas epístolas e foi mostrada a vida da igreja, um retrato da igreja no livro de Atos dos Apóstolos. E foi falada o fim e a volta de Cristo no livro de Apocalipse. Portanto, é um resultado de um contato com isso, a nossa fé. E ela vem como confissão, certo? Então a fé da Gileade, ela nasce desse contato com as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, sem esquecer também do Velho Testamento, porque também o apóstolo Paulo, quando o Novo Testamento ainda estava sendo produzido, ele diz, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E ali naquele momento, quem dominava como toda a Escritura na afirmação dele, era o Velho Testamento. Portanto, também é a palavra de Deus
e é fruto do nosso relacionamento e convivência devocional e leitura dessa palavra. Amém? Então, como introdução, eu posso dizer isso, que nós temos a responsabilidade de preservar essa fé e de expor ela a todos aqueles, como disse o apóstolo Pedro em outro momento, ele disse que a gente tem que estar preparado para responder com toda mansidão, tranquilidade, todas aquelas pessoas que querem saber sobre a esperança que há em nós. O que há de esperança em nós está na nossa fé. Amém, queridos? Está na nossa fé. E a gente precisa responder isso para as pessoas. E quando a gente formaliza e quando a gente, de forma sistemática, coloca isso, facilita mais você fazer as exposições. Por isso que existe a teologia sistemática, para nos ajudar, né? Queridos, mais ou menos há uns 10 anos atrás, falando um pouco aqui sobre a história, se você está com a apostila aí na primeira página, eu falo um pouco sobre como foi que esse credo nasceu, né? Então, assim, para ser sucinto, para a gente não sair tarde daqui, eu vou resumir essa história com o meu próprio depoimento pessoal, porque eu fiz parte dessa comitiva, né? Eu, pastor Odair, pastor José Célio, pastor Carlos Jorge, pastor Marcos Sérgio e pastor Jairo. Nós nos sentamos, a convenção ainda estava em formação, e ali várias vezes na Gileade do Carlito, nós nos sentamos ali para formular o credo da Gileade. E o pastor daí, eu me lembro muito bem, que ele sugeriu a gente tomar por referência o credo da Assembleia de Deus, que sempre está lá no Mensageiro da Paz, né? E que também a Assembleia de Deus demorou muito, né, para dissecar, explanar aquilo ali. Só agora, ano passado, foi produzida a declaração de fé da Assembleia de Deus, 100 anos depois. E a gente, para não ter mesma dificuldade, né, porque 100 anos não são 100 dias, a gente já agora, com 10 anos, já está produzindo esse material. Certo? Para evitar aí contrapé, desentendimentos teológicos e, enfim, promover a unidade da Gileade, né, enquanto é tempo, né, porque 10 anos dá para a gente trabalhar isso, tá certo? E aí a gente pegou esse Cremos, que ficava no Mensageiro da Paz da Assembleia de Deus, no jornal antigo da Assembleia de Deus, e a gente começou a estudar aquele material, e a gente viu, precisou pontuar algumas coisas, melhorar não, um texto muito bom já por natureza, mas a gente quis fortalecer o primeiro ponto, porque o primeiro ponto ele fala sobre os atributos de Deus, sobre quem Deus é, e mais ele era, no da Assembleia de Deus, ele é muito sucinto, e nós tivemos um problema muito sério antes do nosso surgimento da Igreja Cristã Gileade, com essa doutrina de negar os atributos de Deus, de discordar da presciência divina. Então a gente quis ser mais preciso nessa questão para esse problema, essa heresia não se repetir no futuro. Então a gente foi mais detalhados no primeiro ponto, e o resto, os outros, a gente deu apenas algum esclarecimento um pouco mais detalhado. Mas ele ficou muito sucinto, e a gente tinha que cumprir a missão, né, irmão? De numa reunião de líderes, reunião ordinária que aconteceu ali na Gileade José Valdo, nós ali os pastores, e nós aprovamos esse credo. Esse credo ele passou rapidamente por e-mail para todos os pastores, depois veio fazer parte do site da convenção, do blog da convenção, que o blog foi feito primeiro, né? Que é convençãogileade.blogspot.com. Depois a gente criou, está com 2 anos, o site, que é igrejagileade.com. E aí esse credo passou para os sites, para o blog, por e-mail, e também nos documentos das igrejas locais, né? Passou a existir, né? Por exemplo, da nossa congregação, lá em Herolândia, a gente registrou ele dentro do regimento interno, no dia 10 de setembro de 2007. Então, é um documento que ele não... É um texto que virou documento, né? Para ser melhor. É um texto que virou documento. Então, ele é um documento, e eu tinha que falar isso para os irmãos, que não é algo que a gente está inventando agora e trazendo para os irmãos, né?
É algo que já está decidido há 10 anos atrás, e a minha missão aqui é de esclarecer, de aprofundar, e nesse livro, que se Deus quiser chegar nas mãos de vocês, vocês vão ter o prazer, né, de conhecer melhor a nossa fé de maneira mais detalhada. Amém? Vamos para a próxima página, citações teológicas do Estatuto. Certo? Eu me preocupei em pontuar algumas citações importantes do nosso Estatuto, da Convenção, e que, por sinal, no primeiro Estatuto das Igrejas Locais, foi primeiro feito, depois que foi feito da Convenção, porque as igrejas nasceram primeiro, e depois que a Convenção veio, todos eles também têm essas citações. Não sei nos aditivos depois, né? Mas nos primeiros tá tudo lá, certo? Então vamos lá, primeira citação, somos uma igreja, essa aqui é uma conclusão que eu faço da citação, certo? Somos uma igreja trinitariana, certo? Em nosso estatuto professamos firmar nossa crença, está escrito no estatuto, né? No único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo? Isso faremos menção no credo. Queridos, negar a Trindade é negar a natureza de Deus. Negar a Trindade é negar o caráter de Deus. Porque vamos pegar o resumo da natureza de Deus. Deus é soberano. É um resumo. Porque você não pode pegar um ser que é onipotente, onipresente, onisciente, que a tudo domina, que conhece tudo, que é atemporal, existe antes do tempo existir, e você dizer que ele não é soberano. Então Deus é soberano. Sua natureza, ele é soberano. A soberania resume a sua natureza. E o seu caráter? Qual é o atributo moral que mais podemos colocar aqui como resumo do seu caráter? Deus é amor. Então, quando você pega soberania e amor, não tem como você negar a Trindade. Porque vamos pegar soberania. Como é que, se um ser ele é apenas unipessoal, ou seja, ele é uma única pessoa, certo? Como ele pode ser um ser que tem domínio sobre tudo? Como ele tem autossuficiência? Como? Porque ele precisa de outro para se relacionar. Então a soberania de Deus fica comprometida. Porque se ele precisa de alguém para se relacionar, então ele não é autossuficiente. No caráter, no seu amor, Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus seria amor. Quando ele criasse as criaturas, e aí ele passaria a se relacionar com elas, e ali ele poderia amá-las. E aí ele finalmente ia ter um amor. Não. Deus é amor antes de tudo. Deus é amor desde a eternidade. E para ele ser amor desde a eternidade, ele precisa ser mais do que uma pessoa. São 3 pessoas se amando eternamente. E quando uma dessas pessoas é enviada aqui para a terra, lá no Rio Jordão, ele está lá sendo batizado por João Batista, a primeira pessoa diz assim: este é meu filho, amor, que Deus ama desde a eternidade. Então negar a Trindade, querido, é negar o caráter de Deus. É você dizer que Deus só passou a amar depois, porque se ele é uma pessoa só, então ele precisa de outra para ter amor. Se ele é um solitário, barbudinho, né, lá no céu, né, e teve que fazer pessoas para poder ter uma companhia e poder se relacionar, então ele não é nem autossuficiente e nem pôde realmente amar desde a eternidade. Por isso que nós somos uma igreja trinitariana. Amém? Somos uma igreja do livro sagrado. Irmãos, nós somos o povo que tem o livro da capa preta. Não é assim que o pessoal chamava nas antigas? Aí, os irmãos das antigas aí estão entendendo o que eu estou falando, né? Nós somos o povo do livro da capa preta, irmãos. E isso não vai mudar. Jamais, até Jesus voltar. Amém, pastores? Amém, ministro? Amém, vocacionados? Em nome de Jesus. Nós somos o povo do livro, irmãos. Então, como é que a gente pode ser o povo do livro
o povo da palavra se o púlpito não tem palavra? Se a Bíblia é apenas um acessório que se traz para a igreja, que depois que inventaram smartphone nem traz mais. O cara está ali, o diácono, ei, irmão, não é para usar celular agora não. Eu disse, não, eu estou lendo aqui a Bíblia. Aí o diácono tem que saber se ele está lendo a Bíblia, se ele está usando o WhatsApp. Por isso que é melhor, meu querido, traga a sua Bíblia de papel mesmo, viu? Porque nós somos crentes, é do livro preto. O pessoal saber que você é crente, você tem que estar de Bíblia, aí você é crente. Aí você sai todo roupazinha passada, sem nada na mão, né? Cadê a identidade do crente, né? Eu sei que nós não devemos se basear pelo exterior, mas a boca fala o que o coração está cheio e a gente expressa aquilo que está no nosso coração. Então nós somos o povo do livro. O seu cânon, 66 livros. Eu explico bem claramente isso no livro, né? No livro A Fé da Gileade. Há uma confusão, né, do catolicismo que é criada em cima disso, que não são 66, os protestantes tiraram. Não. Esses livros são baseados pela Bíblia hebraica, que a Igreja Católica chama de protocanônicos. Foram os primeiros canonizados. Mas a Bíblia hebraica jamais reconheceu os livros posteriores, que a Igreja Católica chama de deuterocanônicos, que foram aprovados, reconhecidos em 1545 pelo Concílio de Trento. Então os protestantes não têm nada a ver com isso. A reforma aconteceu em 1517 e o nosso compromisso como protestantes, como evangélicos, é com o texto hebraico. O texto de Stuttgartensia. É esse texto que a gente se baseia e nele não consta os livros apócrifos. Se você pegar uma Bíblia judaica, você não vai encontrar Baruque, você não vai encontrar Macabeus, você não vai. Certo? Então, nossos livros são 66, são 39 no Velho e 27 no Novo. Lembrando que na hebraica não são contados 39. Os 39 estão lá, mas são contados 22. Por quê, pastor? Porque eles emendam uns com os outros e fica 22 em homenagem ao alfabeto hebraico, que são de 22 letras. Aí como é que é isso? Aí a gente explica depois em outra oportunidade, né? Por exemplo, eles pegam Lamentações de Jeremias, é um só. Crônicas 1 e 2, não tem, é Crônicas. Reis, não tem 1 e 2. E aí por aí você já vai entender que por que é que chega em 22. Flávio Joséfos vai falar em 24, porque houve algumas divergências com o livro de Salomão, aquele que ele fala do Cantares. Houve alguma discordância no cânon em relação ao livro de Cantares, por ser um livro muito caliente, né? E aí demorou um pouquinho para... Flávio Joséfo, ele fala em 24. Portanto, como é que podemos cogitar um texto chamado de Velho Testamento com mais de 39 livros, como acontece com a Igreja Católica? É complicado. Se na hebraica é 22, 24, a gente tem 39, fica um pouco distante, imagine isso. Por que isso acontece? Porque os apócrifos, que é o nome certo que é dado a esses livros da Igreja Católica, eles não constam num cânon judaico. Certo? A igreja discutiu séculos e séculos, não havia unanimidade entre os papas e nem entre os cardeais, não havia. Só em 1545 que veio a estabelecer isso como um movimento de contra-reforma. Certo? Portanto, nossa fé na Igreja Gileade são 66 livros. Nada mais, nem nada menos. Somos uma igreja de particularismo cristão. O que é isso, pastor? Em nosso estatuto nós professamos crer em Jesus Cristo, o único Salvador e único mediador. Acabou-se. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Certo? Como diz Billy Graham, pode haver muitos caminhos que levem o homem a Jesus,
mas só Jesus leva o homem a Deus. Certo? Só Jesus. Particularismo por quê, pastor? Porque hoje existe o pluralismo religioso. Hoje, na sociedade pós-moderna, acredita-se que todo mundo, né, vai para o céu, todo caminho leva a Deus, toda religião tem a sua verdade, não existe absolutos, e aí vocês já sabem o que está acontecendo no nosso mundo hoje, né? Se não sabe e deseja ser ministro da agilidade, tem que se atualizar. Porque para enfrentar isso, você precisa se atualizar. Porque o apóstolo Paulo, quando chegou entre os gregos, ele não foi falar dentro da sua concepção judaica. Ele começou a se contextualizar sem mudar a sua fé, mas trazendo a sua fé para o entendimento dos gregos. É tanto que tinha um altar lá em homenagem ao Deus desconhecido, e ele pegou aquilo como gancho para ele apresentar o Deus verdadeiro. Então nós precisamos nos atualizar. E hoje prega-se uma religião no plural, né? Não existe a religião, né? Então nós, da Igreja Cristã Gilead, nós somos do particularismo cristão. Nós acreditamos, respeitamos esse pensamento pós-moderno, mas nós queremos que o nosso seja respeitado. Porque o nosso pensamento, só Jesus leva o homem a Deus. Amém? E nós não somos salvadores de nós mesmos. Nós não acreditamos que nós temos a possibilidade de nos salvar. Nós temos o Salvador. E esse Salvador é Cristo. Por isso que somos de particularismo. Nós acreditamos e dependemos de Jesus. E vivemos exclusivamente para Ele. Amém? Somos uma igreja pentecostal conservadora. Certo? Pentecostal conservadora. No estatuto da convenção e das igrejas também foi citado no estatuto de fundação das igrejas, né? Diz assim: fundamenta-se na teologia clássica, a igreja de Gilead, né? Na teologia pentecostal e na teologia ortodoxa. Pronto, é onde está a nossa fundamentação nesse tripé. Por isso que nós somos uma igreja pentecostal e conservadora. Porque pentecostal, porque temos uma teologia pentecostal. E conservadora, porque temos uma teologia clássica e ortodoxa. Tá certo? Teologia clássica é a teologia antiga, baseada nos fundamentos teológicos já estabelecidos pela igreja, certo? Pelos credos primitivos, certo? O credo atanasiano, muito importante, o credo apostólico, certo? São credos de Nicéia, são credos importantíssimos na história do cristianismo. Então, clássica remota a esses credos, teologia clássica. E também ela se rompe com a moderna, porque o que existe hoje é a teologia moderna, a teologia neo-ortodoxa. É o que se predomina hoje. A Gilead não tem compromisso com esse tipo de teologia. A nossa teologia é clássica, certo? Também nos destacamos aqui os pilares da fé, do fundamentalismo cristão, porque tem muita gente que vê de forma pejorativa essa palavra, né? Ah, fundamentalismo, a gente só pensa no movimento do Estado Islâmico, né? Mas o fundamentalismo cristão, ele tem 5 pontos. Ele não nasceu de forma para radicalizar ou criar guerra com ninguém, mas defender a nossa fé. Amém? Então, só para quebrar logo esse preconceito, pois nós somos uma igreja de teologia clássica, por quê? Porque nós nos baseamos nos credos primitivos da igreja e os fundamentos basilares do fundamentalismo, que são, ó, anote aí, está no livro, eu estou com a cópia do livro aqui em PDF, ainda vai ser aprovado. Diz assim, ó: isso foi produzido por várias igrejas, igreja presbiteriana e várias igrejas evangélicas, que fez um movimento contrário ao movimento liberal, à teologia liberal que surgiu na época. E aí eles decidiram 5 pontos inegociáveis.
Cremos na inspiração da Bíblia pelo Espírito Santo e a inerrância das Escrituras como resultado disso. Esse é o primeiro ponto fundamentalista. Segundo, o nascimento virginal de Jesus. Jesus nasceu de uma virgem. Aí você diz, mas que besteira. Você não sabe o problema que mexe com a soterologia quando você diz que Jesus nasceu de relação de José com Maria. Você não sabe o problema que cria na soterologia, na hamartiologia. A confusão meu querido, é um dominó. É um efeito dominó. Então Cristo veio de uma virgem. Certo? Terceiro, a crença de que a morte de Cristo foi a redenção para o pecado. Cristo expiou o pecado. Cristo trouxe redenção por nós. Mas pastor, negava-se isso. Por incrível que pareça, naquela época era assim que estavam as coisas. O pessoal estava negando até a expiação de Cristo. Ressurreição de Jesus. Acreditamos na ressurreição de Jesus. Quarto ponto. E o quinto ponto, a realidade histórica dos milagres de Jesus. Porque Bultmann começou a questionar isso, né? Ele começou a dizer que tudo que estava no Evangelho não passava de mito. Rodolfo Bultmann. E por aí vai. Muitos dos pensadores chamados teólogos, né, que foram os pioneiros da teologia moderna, da teologia contemporânea, fizeram essa destruição da fé. Então, os fundamentalistas que são tratados de maneira pejorativa são pessoas que firmaram isso aqui, que eu acredito que você que está aqui agora, você diz amém para esses 5 pontos que estão aqui. Porque se você não diz amém para esses 5 pontos daqui, está difícil de ser uma igreja cristã Gileade que tem teologia clássica, que tem teologia ortodoxa. Porque a ortodoxia, ela tem uma referência, como ponto de referência, os 5 pontos do fundamentalismo. Certo? Os pilares da reforma, as 5 solas: somente Cristo, somente a fé, só Deus a glória, só a graça. Entendeu? Só as escrituras. Os 5 pontos da reforma protestante é muito importante na nossa afirmação quando dizemos que somos uma igreja de teologia ortodoxa, que somos uma igreja de teologia clássica. Certo? E aquilo que foi descrito, explanado, batido pela teologia sistemática por meio de nomes muito importantes, né, que a gente tem na nossa, vamos dizer, na nossa biblioteca pessoal, né? Nós estamos aí com um livro recomendado para leitura, que é o Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Mir, né? Onde ele vai ali dar uma explanação ali sobre as principais doutrinas da fé, da Bíblia. Nós temos outras referências aí, o Wayne Grudem, nós temos aí um monte de gente boa. Então a teologia sistemática, ela é apenas o quê? Ela pega a Bíblia, que está toda aqui espalhada a sua doutrina, e a teologia sistemática tem a visão de sistematizar ela. Isso aqui é a doutrina do pecado. Esses versículos aqui estão direcionados aqui à salvação. E aí vai. Ela apenas sistematizou. Isso faz parte da teologia clássica. Certo? A ortodoxa, indo um pouquinho aqui um pouco mais para frente, ela se preocupa com o entendimento certo, que é o significado da palavra, né? O entendimento correto. A Gileade, ela procura ter uma interpretação correta da Bíblia. E para isso acontecer, ela precisa de ferramentas. Ferramentas textuais. Pastor, o que são essas ferramentas textuais? Exegese é uma delas. O pastor, o ministro do Evangelho, ele tem que dominar um pouco a exegese. E para fazer isso, ele tem que conhecer o grego e o hebraico. Conhecer léxico, dicionário, conhecer a língua. Não é obrigatório você falar fluentemente hebraico e grego, mas você tem que entender. Porque tem muitas passagens de traduções que a gente tem hoje que você tem que dar uma investigada para que você possa trazer a palavra para o povo.
Eu não estou dizendo que uma tradução não seja a palavra de Deus, mas a tradução, ela é como já está dizendo, uma tradução. Que às vezes acontece com filme legendado, você que conhece inglês, o cara está falando lá em inglês, você entende, mas quando você olha para a legenda, o cara aqui não foi bem nessa palavra aqui, poderia ter dito essa aqui seria melhor. Pronto, quando você conhece exegese, você tem esse domínio para usar isso até na pregação ou no ensino na igreja. Como presbítero, né, da igreja, e a Bíblia fala que o presbítero tem que estar apto, e isso entra ferramenta textual, entra ortodoxia, entendimento certo. Porque se você não tem um entendimento certo, você não vai ter um sentimento certo. E também não vai ter a prática certa. Então você vai aqui, ortodoxia, entendimento certo. Depois vem a ortopatia, o sentimento certo. E aí você vai para ortopraxia, onde você vai ter uma prática certa. Então tem muita gente que tem práticas erradas e sentimentos errados dentro da igreja, porque não tem um entendimento certo. E esse entendimento certo, de onde é que tem que vir, irmão? Do altar. Somos nós que estamos aqui e os futuros que virão, que temos a responsabilidade de trazermos o entendimento certo. Porque Paulo está aqui, irmãos, Pedro está aqui sentado entre nós, para dizer, rapaz, eu quis dizer assim. Opa, peraí, pregador, eu não quis dizer isso não, eu quis dizer isso. Eles não estão aqui, irmãos. E você só vai conseguir saber o que a alma do autor quis dizer no texto, se você usar as ferramentas textuais. E uma delas é a exegese. A outra é a hermenêutica. São princípios de interpretação das escrituras, hermenêutica histórica, cultural, hermenêutica gramatical. Você precisa dessas ferramentas. Entendeu? Hermenêutica teológica. E aí elas vão te ajudar a você ter uma interpretação. Certo? Então, teologia clássica, teologia ortodoxa e teologia pentecostal. Porque não basta você ter a mente iluminada pela reforma. Não basta você ter só a mente iluminada as verdades da graça. Você tem que ter coração pegando fogo. O que é que adianta o cara ter a mente esclarecida e o coração frio? Nós somos uma igreja que propõe ao seu povo sermos ministros, pregadores de mente esclarecida, de mente iluminada pela luz da graça de Cristo, mas coração pegando fogo pelo fogo do Espírito Santo. Não o fogo da ira, porque tem muita gente aí, né, antipentecostal, que diz, fogo é ira. Concordo, 90% no Novo Testamento, fogo é ira, é inferno, mas tem uma parte que é poder de Deus. Aquele que na sarça ardia e não consumia. O coração tem que arder, irmão. E por isso que nós nos preocupamos em constar que somos uma igreja de teologia pentecostal. Amém? Stanley Horton, que é uma referência pentecostal teológica no meu evangelho, ele diz o seguinte: o pentecostalismo surgiu do movimento de santidade século XIX, a formulação do evangelho integral, o zelo pela evangelização do mundo nos últimos dias e a oração intensiva pelo derramamento do Espírito Santo precipitaram o reavivamento em Topeka, Los Angeles e em muitos lugares do mundo. Foi daí que nasceu o movimento pentecostal. Tá certo? E o que é que acredita o movimento pentecostal de forma sucinta nas palavras de Stanley Horton? Ele diz, página 3 aí, acredita que Jesus salva o pecador, batiza no Espírito Santo, cura as enfermidades e breve voltará para buscar a sua igreja. Essa é a afirmação pentecostal, certo? Nós somos uma igreja pentecostal clássica. O que é isso, pastor? Porque, infelizmente,
o pentecostalismo não se deu por satisfeito com o movimento pentecostal. O pentecostalismo, infelizmente, começou a ter desdobramentos estranhos às Escrituras. Por isso que nós afirmamos que nós somos a igreja pentecostal clássica. Porque a moderna, a pós-moderna, para ser bem claro, a neopentecostal não é a teologia da Gileade. Certo? Nossa teologia não é neopentecostal. Nossa teologia é pentecostal. Neo é novo, são os novos pentecostais. Houve 3 desdobramentos. 1970, movimento confissão positiva, teologia da prosperidade, etc. Depois teve 1994, unção de Toronto, no Canadá, o povo tudo caindo. Depois houve um movimento em 2005, um movimento apostólico. Esses desdobramentos não faz parte da fé da Gileade. São desdobramentos do movimento pentecostal depois. A nossa teologia é clássica. Nosso pensamento pentecostal é clássico. Portanto, nossa fala na Gileade é que a gente quer ter um pentecostalismo equilibrado. Como é isso, pastor? Nós não queremos ficar fadados ao cessacionismo. Ou seja, aqueles que das igrejas tradicionais respeitamos, mas nós não queremos andar nesse caminho. Que caminho é esse, pastor? Não acredita na atualidade dos dons, não acredita. Entende? Nós não queremos ir por esse caminho. Mas também nós não queremos ir para o outro, que é o neopentecostalismo. Por isso que a gente afirma ser uma igreja pentecostal equilibrada. Nós não queremos ser continuistas, tradicionais, mas também não queremos essa coisa que está aí. Não queremos para a nossa vida, para o nosso ministério, para as nossas congregações, não queremos isso. Aí eu peguei a fala de alguns pastores, pastor Marcos Sérgio, ele me passou um áudio, eu transcrevi, está no livro para constar como história da igreja, né? Diz o seguinte: sobre o pentecostalismo na Gileade, a nossa forma de ser é considerada moderada, que tem tudo a ver também com a forma de ser pentecostal reflexiva, que é uma herança da nossa instituição anterior, que a gente afirmava isso, né? Como sempre tínhamos essa visão. E quanto à forma do uso dos dons espirituais, a forma deve ser equilibrada, ou seja, nem ir para um extremo, nem o outro. Não ir para o extremo de abafar os dons por conta de muitas coisas que acontecem, né? Por pessoas que usam indevidamente os dons, e nem ir para a extrema emoção, onde os dons se tornam coisas de meramente emoção, sem haver edificação. O propósito principal dos dons na igreja do Senhor Jesus é edificar. O pastor Joaquim Vieira, ele diz o seguinte: o que eu entendo, em primeiro lugar, é a respeito do que é o pentecostalismo. A gente observa nas raízes do movimento da igreja de Atos dos Apóstolos, que o pentecostal é aquele que tem todos os princípios cristãos, é aquele que guarda as ordenanças da palavra de Deus, que procura viver a palavra de Deus. E no meu ver, isso é pentecostalismo. Só que as igrejas neopentecostais, nos últimos 20, 30 anos, aconteceu uma grande mudança. E hoje o povo vai muito para o lado do reteté e muitas outras coisas que distorcem o pentecostalismo clássico. Na Gileade, por exemplo. A gente tenta equilibrar e frear esse reteté, que é muito voltado para uma carnalidade. E eu procuro sempre trazer um equilíbrio dentro da Gileade, mostrando dentro da palavra de Deus o princípio de ser um verdadeiro cristão, aquele que procura viver a palavra, amar o próximo, respeitar o próximo e ajudar o próximo. O pastor Wellington Gomes, que é até professor do nosso seminário, Calel, ele diz: em relação ao pentecostal moderado, equilibrado ou total, eu penso que o equilíbrio é o caminho para nós. Esse caminho não é muito fácil, porque é o caminho que a Bíblia ensina, que é o domínio próprio. Eu penso que neste sentido, quando a gente passa para um extremo, todos os extremos são perigosos.
E a meu ver, quando você passa para um pentecostalismo extremado, eu só posso dar um nome de neopentecostalismo para isso. Amém, queridos? Portanto, sermos uma igreja pentecostal equilibrada é a nossa ênfase. Pautada de que Jesus é o Salvador, é o batizador, é o médico e é o rei vindouro da igreja. Pautado nisso. Ele é o Salvador, ele é o batizador, ele é o médico e ele é o rei vindouro. Como disse Jeremias, há bálsamo em Gileade, há médico em Gileade. Amém? Vamos passar para a página 4, que não dá para a gente detalhar muito. Vamos aqui falar sobre o credo. O nosso credo, irmãos, como eu já disse, ele é bem sucinto. E no livro eu procuro detalhar isso. São 14 pontos. O primeiro, foi o que eu citei, né? A gente se preocupou em esclarecer mais os atributos de Deus. Deus é o único Deus, não há outro. Quando ele diz único aqui, não está se referindo à pessoa, porque Deus não é unipessoal, Deus é tripessoal, Deus é 3 pessoas, mas ele é único no sentido que não há outro Deus além dele. Certo? O monoteísmo. Certo? Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ou seja, antes do mundo existir, Deus é. Por isso, quando ele falou para Moisés, ele disse, eu sou. Por isso que até em um meio estranho você dizer, rapaz, Deus existe. Não, Deus não existe não, querido. Deus é. Porque quando você diz Deus existe, ele passa a fazer parte dessa criação. Porque essa criação é a existência. Mas ele existe antes. Então Deus é. Amém? Ele é atemporal, ele existe antes do tempo, ele é ilimitado, ele é imaterial, ele existe antes dessas coisas. E o universo é formado disso. O universo é formado de tempo, o universo é formado de matéria e de espaço. Tempo, espaço, matéria. E Deus é antes dessas coisas. Foi ele que criou isso. Portanto, mensurar Deus é uma tentativa fracassada para qualquer um de nós. Mensurar Deus. O que nós podemos fazer é pegar, como diz o apóstolo Paulo, o que agora vemos, o que agora sabemos é como se vendo num espelho quebrado. Mas quando vier o que é perfeito, então o conheceremos plenamente. O que a gente pode fazer é pegar essa pontinha aqui do iceberg, chamada Bíblia Sagrada, que é só a ponta de quem é Deus, e a gente se basear em alguma coisa sobre o que diz aqui nesse livro. Mas não vai ser definitivo de tudo que ele é, nem de mencionar. Mas é o que nós temos. Amém? E o Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós e a quem mais? Nossa família, nossos filhos. Amém? E as coisas não reveladas pertencem ao Senhor. Então, o que nós não sabemos sobre Deus, não adianta a gente ficar fazendo aqui uma teodiceia, se aventurar a inventar teologia. Não. Se baseamos naquilo que a palavra de Deus nos revela. Somente. Sola Escritura. Somente a Escritura para nós é o suficiente para trabalhar nosso caráter, nossa conduta, nossas igrejas, nosso ministério, nossa vida. É o suficiente. Quando vier o que é perfeito, aí, irmãos, a gente vai ter uma plenitude muito maior e imensurável. Enquanto esse dia não chega, precisamos entender essas afirmações que fazemos no credo. Amém? Deus, ele é santo, pessoal, subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, onisciente, onipotente, onipresente, e que governa soberanamente todas as coisas. Pronto, a gente se preocupou em aperfeiçoar esse credo nesse primeiro ponto. Como eu já falei no começo, ele é uma plataforma baseada pelo credo da Assembleia de Deus. Né? E os demais, a gente segue a mesma linha, né, do pensamento da Igreja Assembleia de Deus, e a gente melhorou e aperfeiçoou alguns pontos
onde o tempo não nos permite adentrar aqui, mas eu deixo aqui a água na boca nos irmãos, né? Para que os irmãos venham futuramente a ter esse material na mão de vocês. É uma missão muito grande dos pastores, né? Precisamos de criar muitas comitivas para fazermos uma leitura desse texto que eu produzi, para que ele possa estar pronto e ser entregue a vocês, né? Preciso receber o feedback desses pastores, né? Tipo, Daniel, tem que melhorar aqui, Daniel, isso aqui tem que consertar, isso aqui, olha, isso aqui. E aí esses feedbacks vão vindo, eu vou melhorando, vou ajeitando, e ele vai estar, se Deus quiser, vai estar pronto. Se Deus quiser, daqui para o nosso aniversário. Tá certo? Então, queridos, essa é a nossa fé que nós professamos. Na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e normativa para a vida e o caráter cristão. Eu vou ler aqui para que os nossos irmãos do interior possam ter o registro, né? Terceiro, na concepção virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e a sua ascensão vitoriosa aos céus, nós acreditamos, quarto, na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo é que pode restaurá-lo a Deus. Certo? O homem é pecador. O homem não tem como fazer nada para se aproximar de Cristo, a não ser que a graça de Cristo chegue nele. A queda do homem não foi parcial, a queda do homem foi total. O ser humano não precisa ser melhorado, o ser humano precisa nascer de novo, ser recriado. Essa é a fé da Gileade. Esse evangelho de autoajuda, esse evangelho de melhoramento, isso aí não é evangelho da Gileade e nem da Bíblia. O evangelho da Bíblia é assim: o ser humano está tão desmantelado, tão destruído, que Deus pega ele e faz ele de novo. Esse é o evangelho. O que pregar fora isso seja anátema. Quinto, na necessidade absoluta do novo nascimento, pela graça mediante a fé em Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar o homem digno do reino dos céus. Ou seja, só a graça de Deus nos torna dignos. Nós não somos uma religião pautada no mérito. Nós somos uma religião pautada na graça. Certo? O mérito, a glória é tua. Você conseguiu. Na graça, Deus providenciou. Deus deu o seu filho. É diferente. A religião natural exalta o homem. A religião do mérito, meritória, ela exalta o homem e humilha Deus. A religião da graça, a mensagem da graça, ela exalta Deus e humilha o homem. Pecador cristão, homem na terra, que adentrar em nossas igrejas, eles têm que chorar aos pés da cruz. E não se exaltar e se achar que é alguma coisa por meio das nossas mensagens. Nossa mensagem não é para massagear ego. Nossa mensagem é para quebrar o ego. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a nossa portaria. Se alguém esqueceu de fazer isso, volta lá na portaria e passa por lá. Porque esse é o caminho, a verdade e a vida. Porque esse é o estreito caminho e apertado que conduz à vida eterna. O perdão dos pecados, sexto ponto, a salvação presente e perfeita na eterna justificação da alma, recebidos gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. A justificação aqui, a doutrina da justificação está muito clara nessa afirmação. Justificação pela fé por meio de Cristo.
No batismo bíblico, efetuado por imersão do corpo inteiro em uma só vez em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo, e na Santa Ceia, como ato memorial de sua morte. Nós cremos nessas duas ordenanças. Acreditamos. E o batismo por imersão, porque a palavra batismo no grego é imersão. E todo mundo da igreja primitiva batizou por imersão. E o batismo por aspersão apareceu posteriormente por necessidades de saúde das pessoas, por conveniência, mas não por cumprimento. Mas nós não temos a intenção de criar aqui um cisma com os nossos amigos das nossas igrejas co-irmãs. Mas entendemos que a imersão é um mergulho inteiro, pela simbologia que é o batismo, porque você está sendo sepultado, e ninguém sepulta ninguém jogando areia na cabeça dele, né? Tem que cavar e enterrar, certo? Quer morrer o velho homem, morreu, nasceu, isso é simbolizado na imersão. Oitavo ponto, na necessidade e na possibilidade que temos de viver vida santa, mediante a obra expiatória e redentora de Jesus no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas do poder de Cristo. Então, quando você é salvo, você nasce de novo, e a partir desse momento você é família de Deus, e a partir desse momento o Espírito Santo de Deus vai trabalhar a santificação. A santificação é um processo. A santificação não é instantânea. A justificação, sim. A glorificação é a promessa futura. Mas a santificação é um ato presente processual. Dia após dia, de glória em glória. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós acreditamos nesse processo. Amém? Nono, no batismo bíblico no Espírito Santo, que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo, com as suas devidas evidências, conforme a sua vontade. Acreditamos que no batismo do Espírito Santo, que a gente entende como um revestimento de poder, que o cristão não somente nasce de novo. Nós acreditamos que ele tem uma experiência com o poder do Espírito Santo na vida dele, certo? E essa experiência, ela passa a ter evidências, nas quais o próprio Pedro, num dia de Pentecostes, relatou, né? Citou Joel 2:28, fala de sonhos, visões. Os próprios discípulos naquele momento falaram em línguas, né? Na experiência dos irmãos lá na casa de Cornélio, profetizaram. Então são várias as evidências. Nós não engessamos aqui que a evidência seja as línguas, mas acreditamos que pode ser qualquer uma delas. Sonho, visão, revelação, profecia, tudo isso pode ser caracterizado como evidência do enchimento, do derramamento do poder do Espírito Santo, do revestimento de poder na vida do cristão. 10º, na atualidade dos dons espirituais, aqui nós provamos que somos continuistas, ou seja, nós acreditamos na continuidade dos dons. Por isso que nós afirmamos que somos uma igreja pentecostal equilibrada. Nós não queremos ser nem cessacionistas, de que dizer que os dons cessarem, nem neopentecostais, de transformar o pentecostalismo do jeito que está hoje. Não é isso que queremos para nós. 11. Na segunda vinda pessoal de Cristo, em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja fiel da terra. Segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Por aqui, irmão, quem entende teologia sabe que, lendo isso aqui, a fé da Gileade é uma igreja dispensacionalista. É uma igreja pré-milenista,
pré-tribulacional. Você lê isso aqui e dizer que não é muito difícil. Certo? Então nós acreditamos que o arrebatamento da igreja ocorre antes da tribulação. E esse momento, arrebatamento, é ir. Né? Como eu até brinco com alguns amigos meus, eu respeito os outros pensamentos, todos nós respeitamos, somos amigos de vários pastores de outras denominações. Mas para mim, arrebatamento que vai e volta é bumerangue. Para mim é bumerangue, vai e volta, que é isso? Jesus vem chegando, aí tu vai subindo, aí não, vamos voltar, peraí, que agora eu vou governar sobre a terra. Que é isso? Nós não cremos no arrebatamento bumerangue. Nós cremos que arrebatamento é ir, meu amigo. Para onde, pastor? Para os ares, ao encontro do Senhor. E Paulo diz, estaremos lá para sempre. Arrebatamento é ir, meu amigo. Por isso que somos pré-milenistas, pré-tribulacional. Em outras palavras, somos dispensacionalistas. Estamos hoje na dispensação da graça, aguardamos a dispensação tribulacional. Nós não, né? Que a igreja vai ser tirada. O mundo aguarda. E depois a dispensação milenar, o reino de Cristo de 1000 anos. E depois a sétima dispensação, o descanso de Deus, a eternidade. 12. Que todos os cristãos comparecerão ante o tribunal de Cristo para receber recompensa de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Pronto, aqui fecha o ponto anterior. Ora, se haverá um arrebatamento da igreja no geral e para voltar, onde fica o tribunal de Cristo? Vai ser junto com o tribunal do mundo? O mundo ser julgado, nós somos julgados junto com eles? Dia de Cristo é o momento da igreja. Dia do Senhor é o momento do juízo de Deus. São 2 dias diferentes. Dia de Cristo, dia do Senhor. Interessante, esse dia do Senhor é num dia de 24 horas, porque para Deus não existe isso. Não é um dia de 24 horas. O dia do Senhor começa quando a igreja é arrebatada. É o dia do Senhor sobre a terra. E se estende até a eternidade, quando Ele vai estabelecer a eternidade. O fim do milênio, a eternidade. É o dia do Senhor. Agora, o dia de Cristo, só quem espera é crente que nasceu de novo. Porque nesse dia ele vai subir, vai se encontrar com o Senhor e vai prestar conta da sua vida, do seu ministério, daquilo que Jesus colocou nas suas mãos, daquilo que Deus deu a ele e daquilo que ele fez. Se realmente foi prata, se foi ouro, se foi pedras preciosas. Você já levou alguma topada na barra de ouro? Agora em palha, em madeira, a gente dá umas, né? Acontece por aí, né? Por que Paulo fala sobre essas coisas, né? Quando vai falar do tribunal de Cristo? Porque Deus, irmãos, valoriza aquilo que não estamos vendo. Talvez o que você faz para Deus, você diz, Deus não me vê. Meu trabalho é muito apagado, queridos. Tem muitos anônimos que lá no céu, as suas obras, ao passar pelo fogo, é ouro, prata e pedras. Então, não se conforme com qualquer coisa que aparece na sua frente. Pode ser madeira, pode ser palha. Então, esse dia de Cristo que nós falamos aqui no credo, esse tribunal de Cristo que nós falamos aqui no credo, é o dia de Cristo, que nós aguardamos, o dia do Senhor. Aliás, o dia de Cristo. O dia do Senhor é para o mundo, não é para nós. Acreditamos no juízo vindouro, que recompensará os fiéis e condenará os infiéis. Aqui é um momento já quase chegando. Aliás, esse momento aqui é no fim do milênio, onde ainda haverá pessoas que serão consideradas fiéis e terão privilégio na eternidade, que não se trata da igreja. 14, num novo céu e uma nova terra, onde habitaremos eternamente com Cristo. Pronto, aqui é onde Deus vai e estabelece a 7ª dispensação, a dispensação da eternidade. Deus descansa e encerra toda a história da humanidade. Amém?
Então, nossas conclusões aqui, desde a história da formação do credo, da Gileade, suas citações teológicas em seu estatuto, suas afirmações no seu credo, a Igreja Cristã Gileade mostra-se uma igreja evangélica séria, que teme a Deus e que ama a palavra de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queridos, para nós um privilégio tê-los todos aqui para a honra e para a glória de Deus. Eu fiquei aqui hoje só babando, né? Aí os dois primeiros módulos, foi muito bom. Vocês gostaram, pessoal? Amém? Muito bom, né? Você vê como nós temos cabeças boas na Gileade, né? Tanto o pastor Obed como o pastor Daniel são dois homens de Deus que têm muito conhecimento. E aí eu, assim, principalmente, tenho aprendido muito com eles aí na convenção. Queridos, eu queria pedir à pastora Valdinha que chamasse a equipe dela aqui, enquanto eu estou falando. A sua equipe aí, pastora Valdinha, por favor, e a senhora também. Tá? Vim aqui para frente. Então a pastora Valdir, vem cá, pastora, traga aqui o pessoal. Vem cá, traz todo mundo, pode trazer aqui, rapidinho. Vem cá. Não, ela está dizendo que não precisava disso não, mas precisava. Sabe por quê, pessoal? Vou dizer aqui uma coisa para vocês. A Cleide também está ali, merece. Vem cá, Cleide, vem. Vou dizer aqui uma coisa para vocês. Pessoal aqui toda da Granja Portugal, certo? E eles, não foi a pastora Valdinha não, eles chegaram para a pastora Valdinha e disseram o seguinte: pastora Valdinha, aonde é que vai ser o evento da convenção? Aí a pastora Valdinha disse: nós estamos tentando aquele colégio lá e tal. Aí disse: porque nós queremos ir lá trabalhar, e se oferecer para trabalhar aqui. Eles se ofereceram para trabalhar aqui. Entendeu? Então, queridos, queria agradecer a vocês, a essa batalhadora aqui também, guerreira aqui de Jesus, que nos ajudou pra caramba mesmo, tem me ajudado muito. Quero louvar a Deus pela vida de vocês todos, e agradecer, porque eu sei que vocês trabalharam muito, se esmeraram muito, pastora Valdinha, viu? E glória a Deus pela vida de vocês todos, viu? Por essa igreja. Tá. Então, queridos, o livro que vocês vão receber para fazer o resumo. Amém. Pode. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Fica aqui. O livro que vocês vão receber para fazer o resumo vai ser na próxima aula. Então vocês vão ter junho, julho, agosto e setembro para fazer esse resumo desse livro que nós vamos passar para vocês, tá? Deixa eu dar uma notícia aqui. Nós aprovamos em Assembleia Geral dos Pastores o CCM. Mas tem um critériozinho do CCM que vai ser colocado em votação na próxima Assembleia Geral que nós vamos fazer no dia 9. E um desses critérios do CCM é que a pessoa que faltar nessas 5 aulas, você poderá ter o direito de faltar uma, certo? Então, hoje algumas pessoas com certeza faltaram por causa desse movimento todo aí. Então não tem problema, elas não perderam o curso. Se elas perguntarem lá, elas não vão perder o curso por isso, tá? Elas vão ter ainda 4 aulas para poderem participar. Então, no critério que está para ser aprovado, cada aluno tem que participar de 80% das aulas, tá bom? Então, se alguém faltou hoje, você pode dizer lá que ela não vai estar desclassificada, não. Aí tem os outros 4 sábados para eles poderem participar, tá? Mais alguma coisa aí que eu tenho que falar? As datas estão lá no site da CIMING. É só você entrar lá no site da CIMING, bota CIMING lá no Google, que você vai chegar lá. Estão lá as datas sempre no finalzinho do mês. No mês de junho vai ser no dia 23 por causa do encontro de pastores, né? No mês de junho vai ser no dia 23
por causa do encontro de pastores. Depois é sempre lá pertinho da última semana de cada mês, último sábado de cada mês, tá? Tá bom? Pastora Valdinha tem um aviso aí para dar, né, pastora Valdinha? Boa noite, a paz do Senhor. Deixa eu só dizer, a gente se dispôs a colocar a Granja Portugal para sediar, e hoje não deu certo, porque já havia um evento marcado na igreja. Por isso que a gente trouxe para cá, tá certo? Mas está aberto a possibilidade de ser ali na nossa igreja, que eu acho que é mais fácil todo mundo acertar. Estou dizendo ali que é 10. Amém, queridos. Quero agradecer aí a todos que vieram, os pastores da Gileade que estiveram aqui presentes, agradecer aí, já fiz o agradecimento à Igreja de Granja, à nossa amada irmã Cleide, né? E louvar a Deus por esse momento precioso da nossa convenção, das igrejas, porque vai ser uma bênção. Essas 2 aulas já foram maravilhosas, então aí o que tem pela frente ainda tem muita coisa boa para nós aprendermos o nome de Jesus. Eu queria convidar aqui o pastor Marcos Sérgio, que é o presidente da convenção, né? Essa convenção tem 2 presidentes, né, irmão? 2 presidentes. Glória a Deus. É o presidente verdadeiro e aqui o que está passando os dias aí, né? Então, quero passar aqui para ele encerrar aqui no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ele falou isso aí, me lembrou de uma história tinha um cantor, Nelson Gonçalves, ele era gago, mas cantando ele não gaguejava. E aí ele tem uma música que ele canta imitando o gago. É um negócio interessante. Aí o Valderi com esse negócio de presidente, vice-presidente, o exercício, licenciado, e acaba a gente ficando parecido com a história do Nelson Gonçalves. Mas, na verdade, irmãos, eu quero aproveitar o ensejo aqui, compartilhar uma coisa. Eu estou licenciado e espero, porque a questão física está superada. Mas não é só a questão física, é uma questão também de problemas assim, com tensões, com estresse. Existem muitas demandas. Eu agora, esse tempo ausente, eu comecei a olhar, a gente se assusta com a quantidade de coisas, de responsabilidades, de atividades que a gente tem que fazer quando está na presidência da convenção. Quem não está diretamente ligado a isso, lá no dia a dia, não tem ideia. O pastor Valderi hoje tem essa ideia, não tem? Pelo menos a ideia já chegou, mas aí vem cada vez mais presente essa ideia e as demandas. Então, eu não me vejo, né, em condições de, pelo menos a curto prazo, e nós vamos ter eleição em outubro, e com certeza nós vamos ter que ter um novo presidente, isso aí é fato, mas daqui até lá, eu particularmente, não quero me alongar aqui, mas da parte de Deus mesmo, da parte de Deus eu entendi que esse tempo não é para mim, esse tempo é para o pastor Valderi dar prosseguimento. Né? Eu vou mostrar para ele, eu tenho um negócio ali que eu quero que ele veja, é o tempo para ele, e é assim a obra de Deus, e ele é testemunha. Deus sabe todas as coisas. Há quase 2 anos atrás, eu conversei com o pastor Valderi, que ele toda a vida ficava como segundo tesoureiro, ele estava trabalhando no banco, aí ficava como segundo tesoureiro, nas eleições ele ficava na diretoria. Eu disse, pastor, não queira ficar na diretoria, você vai entender por quê. Aí ele disse, mas você precisa participar do conselho um tempo. Você precisa começar a ter uma visão, e é o que eu continuo dizendo, todos os pastores, seria importante, eu não concordo que haja uma renovação 100%, porque a maturidade e a jovialidade, elas precisam estar ali, lado a lado, desenvolvendo, e uns passando experiência para os outros.
Mas todos os pastores, seria bom que todos tivessem a oportunidade de passar pelo conselho, porque você está lá no fim de tudo. Todas as demandas vão chegar ali. Todas as experiências ministeriais que um pastor pode chegar a ter, ele tem ali. Então, eu sugeri que ele esperasse, porque se de repente ele fosse voltado para ficar no conselho, ele participaria do conselho. E com certeza ele ia ter grandes experiências ali. E assim, uma coisa é pastorear uma igreja, outra coisa é fazer parte do conselho. Vai ainda além. Conselho de ministros e igrejas, né? Então ele ficou lá, tal, foi não só ao conselho, mas também foi como vice-presidente. E Deus sabe todas as coisas. E se tem uma pessoa que eu admiro muito, uma vez eu fui criticado porque eu preguei sobre Barnabé, e depois da minha pregação sobre Barnabé, aí entrou um pastor que na época era da Assembleia, mas hoje é da Gileade, e ele quis desmanchar tudo que eu preguei. Ele foi querer dizer que importante era Paulo, como se Barnabé não tivesse seu valor. Mas Barnabé, irmão, se você, com poucas palavras que tem na Bíblia sobre Barnabé, mostra o quanto Barnabé tinha suas virtudes. Barnabé, se você chega num certo ponto, chega lá, está lá sempre na Bíblia, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Aí chega numa hora que o procônsul Sérgio está sendo evangelizado, e nessa hora tem lá um adivinhador, né, que quer interromper, quer prejudicar uma possível conversão daquele procônsul, ele recebeu o evangelho. Aí entra nessa hora, de repente, com ousadia, com autoridade, Saulo se levanta e vai de encontro e vai agindo ali dentro, cheio do poder, da graça de Deus. E ali houve toda uma ação de Saulo, que a partir daquela passagem, o nome dele muda de Saulo para Paulo, e a partir daquele texto ali, daquele ponto, você não vê mais na Bíblia dizendo Barnabé e Paulo, não diz Barnabé e Paulo, aliás, nem tem Barnabé e Saulo, mas depois que passa a ser Paulo, aí você vai ver Paulo e Barnabé, sempre. Isso não quer dizer muita coisa em termos de que todos eram homens de Deus e tinham suas virtudes, mas a questão é uma questão do que é para acontecer, do que Deus quer fazer, com quem Deus quer operar, aquele momento, um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento, e é assim que a gente tem que ver. Então, nós não precisamos de ter briga, disputa, de coisas para querer uns prejudicar os outros, tá? Gente, como é no mundo secular, puxando o tapete um do outro, prejudicando, destruindo, para querer ocupar o lugar do outro. Não, nós não precisamos disso, nós precisamos andar segundo a orientação do Espírito de Deus. E Deus sabe o melhor para nós, amém? Então, eu estou aqui como pastor licenciado. O pastor é o pastor Valderi mesmo, ele é o pastor em exercício, porém, creio, se Deus quiser, que possa ser efetivado logo depois da eleição para ser o pastor definitivamente por mais 2 ou 4 anos, e aí Deus levanta outros, e a dinâmica é essa, virem outros, e uns ir fazendo uma parte, e os outros não ir destruir o que o outro fez. Isso não é prefeitura, não. Isso não é coisa do secular, não. É obra de Deus. Amém? Então, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer pelo dia de hoje, e agradecemos a pastora. Quero só pontuar uma coisa aqui. Eu olhei dali, vi aqui a pastora Valda, a equipe. Irmãos, eu creio que em algum momento nós vamos ter a oportunidade de ir fazer um agradecimento a toda a Gileade. Mas eu agradeço de todo o meu coração a muitas pessoas, todo o conselho, diretoria, esse pessoal andou junto sempre. Não estou me despedindo, não. Eu nasci de novo, agora que eu estou começando a viver. Então, não estou me despedindo, que eu vou partir já para a glória, não. Já fui lá e voltei, né? Mas a questão, irmãos, é porque
que de fato, eu vou mandar um áudio aí, lá no túmulo de Lázaro, eu saindo de dentro do túmulo, e um pastor aqui da Gileade dizendo, Lázaro, sai para fora, e eu fui saindo, na hora que eu ia saindo, ele disse isso, sabe? Mas foi agora, recente, aí, mas eu quero agradecer a pastora Valda, com a Val, com a equipe da Granja Portugal, e muitas outras pessoas e outras igrejas nos ajudaram, mas esse pessoal, eles ajudaram e compraram a ideia de que o projeto da Gileade foi um projeto que Deus confiou a todos nós. Nós estávamos lá muito bem, mas quando a situação começou a se tornar insuportável, Deus interviu na história. Deus desenvolveu esse projeto Gileade. E aí eu fico perguntando às vezes, onde nós estaríamos, e cerca de 10 mil pessoas estaria agora, se nós ainda estivéssemos naquele contexto que nós antes enfrentávamos lá. Basta olhar muitos que estão lá, ou que já nem estão lá, porque já estão muitos no mundo, entregues a tudo o que o mundo oferece. Mas Deus poupou cerca de 10 mil pessoas através do projeto que é a Gileade, e confiou a homens e mulheres, e nós não somos donos de igreja, a igreja é do Senhor, nós somos mordomos do Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém?